aplicar a utilização do origami numa escola de socioeducativo. Bem, o que é o socioeducativo? O socioeducativo é, em termos, uma prisão para menores infratores. Esse sistema ele é composto de 7 unidades distintas, cada uma com sua função. O nome das unidades, acho que não vou dizer, só sabe que tem uma unidade própria que recebe esses adolescentes acautelados, e dali esse adolescente aguarda uma condenação do juiz e ele é levado a outras unidades onde ele vai cumprir o acautelamento. Bem, por que a gente levou esse trabalho para o socioeducativo e não para qualquer uma das outras escolas, tanto por mais que a seu trabalho? Porque a ideia, eu sei que o trabalho, o intuito dele não é verificar a eficiência da utilização do origami como ensino de matemática. Mas eu pedi para a gente levar para lá porque esses adolescentes chegam no socioeducativo com uma defasagem muito grande, de no mínimo 3 anos. Então a gente levou para lá para melhor, para ele corroborar melhor o ensino da matemática dentro do socioeducativo. Partindo disso que o Jackson falou, vamos começar aqui com uma frase do Tomou Confuso, que ele fala o seguinte: ele pergunta assim, quem que nunca fez quando criança um aviãozinho lá com a folha de caderno que você tinha da escola, ou um barquinho para você poder jogar numa poça d'água, acabado de ser feito pela chuva, ou um chapéuzinho de soldado para poder brincar de polícia ladrão, ou de ficar galopando aquele cavalinho de madeira que a gente tinha quando criança, ou mesmo uma gaivotazinha para fazer algumas acrobacias em céus nunca antes explorados, né? E ele fala o seguinte, que as crianças, elas utilizam sem saber as técnicas de uma prática secular, que é o origami. E ele fala uma coisa muito legal também, que o origami começa quando nós colocamos as nossas mãos em movimentos. Ele fala uma coisa muito mais interessante ainda. Ele fala que existe uma diferença muito grande entre você conhecer, compreender determinada coisa através da mente e compreender essa mesma coisa através do tato. Bom, há anos foram incorporadas formas de melhorar o ensino da matemática nas escolas. Vem com isso o uso do material concreto e o lúdico. O lúdico, a se saber, vem do latim ludus, que significa ato de brincar, jogar, se divertir. Atualmente, há de se procurar novas formas de ensinar matemática dentro de sala de aula, pois a área externa da escola é muito mais atrativa para os nossos alunos. A matemática deixou de ser aquele algo interessante dos alunos de antigamente. Então, devemos procurar meios de melhor ensinar matemática e atrair esses alunos junto à mesma. E nisso, a gente usa o material concreto e o lúdico. Partindo dessa premissa, sem usar qualquer ferramenta para usar dentro da sala de aula, como disse no material concreto. A gente escolheu o origami por causa da geometria plana. O origami dentro das suas várias formas, triângulos, retângulos e etc. A escolha do origami foi pautada na necessidade de tornar próximo o aluno da matéria. Porque a matéria, só a matemática, sem nenhum atrativo, como eu disse antes, hoje são vários atrativos externos à escola. O WhatsApp, o Facebook, todas as redes sociais. Então, há de se procurar um meio lúdico, um jeito divertido de se ensinar o aluno dentro da sala de aula. Dentre esses objetivos, o nosso objetivo geral foi investigar a intervenção experimental em sala de aula envolvendo ensino de geometria por meio da utilização do origami, do material concreto. Os objetivos mais específicos: verificar a importância da utilização de recursos concretos para a aprendizagem, como isso, ou o lúdico, e dentre vários, o material dourado, o tangram e o próprio origami, que foi o que a gente usou. Identificar e analisar os ganhos na implementação desse material dentro do ensino da matemática. Investigar como o origami facilita o trabalho de um professor para atrair o aluno para dentro desse ensino.
correlacionar esse ensino teórico no ensino prático através do origami. Que esse último objetivo a gente vai ver no decorrer do trabalho. Gente, partindo disso que o Jackson falou, né, da nossa introdução dos nossos objetivos, vou falar um pouquinho aqui da nossa pesquisa biográfica, mas antes, vale ressaltar para vocês que nós fizemos uma pesquisa, né, uma entrevista na realidade, com o cara que foi o subcoordenador, o Marcos Antônio Venuto, que introduziu o origami dentro do sócio educativo. Eu separei duas perguntas que nós fizemos para ele, mas eu não coloquei pelas transparências, tá? A primeira foi o seguinte: nós perguntamos ao Venuto por que ele quis, né, qual foi a ideia, onde surgiu de introduzir o origami dentro do sócio educativo. A resposta que nós tivemos do Venuto foi o seguinte: ele falou que partiu da necessidade que a Defesa Social, que é o órgão maior que rege o sócio educativo, de implementar aulas de artes e artesanato para os meninos. A segunda foi o seguinte: nós perguntamos se os objetivos dos quais esse projeto, né, que ele criou, se alcançou os objetivos que ele queria. Ele falou que na realidade não existia um objetivo profissionalizante. O objetivo era humano, fazer com que o ambiente seja mais agradável e que os meninos se desenvolvam mais como pessoas mesmo, tá? Não como artista nem como um profissional na área. Depois dessa entrevista com o Venuto, nós partimos para olhar as ideias dos estudiosos da área, né? E o nosso referencial foi dividido em 4 partes. O primeiro foi a geometria, né? O ensino de geometria. Aí o que acontece, né? O ensino da geometria ele surgiu a partir da necessidade que o ser humano tinha que descrever o meio que ele vivia, né? Só que no Brasil, entre 60 e 70, houve meio que o abandono do ensino da álgebra. E a geometria está ligada diretamente com a álgebra, né? Quando você vai olhar lá, o volume é pura álgebra. Se você está usando letra, né? O número é álgebra. Então acabou que ocasionou o quê? No mau ensino da geometria, até mesmo abandono. Aí nós nos deparamos com o primeiro teórico lá da área, né? Que foi a Pires. O que ela fala? Ela falou assim, o seguinte, que o origami ele é considerado muito, mas muito importante por curriculistas e especialistas da área. Por quê? Porque por meio dessa geometria, o menino vai conseguir descrever, compreender e representar o meio que ele está inserido. Além do que, usar a geometria e o origami ajuda muito na questão de situações, problemas, né? A gente vê algumas pessoas que conseguem resolver problemas que não tem nada a ver com geometria a princípio e usa geometria para responder aqueles problemas. Nós vimos isso, né, em algumas aulas ali com o Marcelo e tal. O nosso segundo ponto foi a arte do origami e a geometria, né? O que tinha a ver? O origami, a arte do origami e a geometria. Nós nos deparamos com a Rancan. Ela fala o seguinte, que as dobraduras elas são um campo muito vasto para a gente poder explorar, tanto conceitos da geometria plana quanto espacial. Aí entra a questão do perpendicularismo, paralelismo, areste, face, vértice, entre outros. E ela fala uma coisa muito bacana que vai de ponto que o Dr. falou lá no início, que eu falei. Ela fala assim, a partir do momento que o menino consegue trazer aquele conhecimento que ele tinha apenas na mente para o físico, ele consegue aprender muito mais. E ela ainda fala, por que não a gente introduzir isso na sala de aula, né? E a gente depara com essa pauta arrancando. Aqui na faculdade nós vimos na hora que a gente trabalhou aquele módulo do Bicraft, né, com o Juarez, a questão dos polieros de Platão e etc. O nosso terceiro ponto foi o origami na resolução de problemas. Aí com o que nós nos deparamos na nossa bibliografia? Primeiro foi com o Geno. Ele fala o seguinte, o origami é uma arte. E a partir do momento que aquele determinado sujeito ele está praticando aquela arte, elabora aquela arte, acaba que ele se comunica com o outro, então abre uma porta muito grande de comunicação naquela arte, ele vai se expressar. E ele fala também que assim, o origami é uma ferramenta muito boa para se usar em situações de problemas, porque vai estimular não só as articulações do sujeito, mas também o cérebro. Depois nós nos deparamos com o Itacarã, e ele fala o seguinte, ele fala que a partir do momento que o menino usa o origami numa resolução do problema, ele vai pegar os seus conhecimentos prévios, vai reafirmar aqueles conhecimentos, vai evoluir aqueles conhecimentos e vai desenvolver várias soluções para o mesmo problema. O nosso quarto ponto referencial foi o seguinte, foi o origami material concreto. Aí nós nos deparamos com a Rancan de novo, ela falando o seguinte, que o material concreto também, o origami e as dobraduras,
eles ajudam muito o sujeito a compreender e descrever um espaço geométrico. E depois nós deparamos com o Martins, que ele fala o seguinte: usar o origami dentro da sala de aula com material concreto é muito bom, porque vai tornar a aula mais dinâmica, mais divertida, vai fazer com que o menino se desenvolva não só mentalmente, mas também fisicamente. E vai de encontro com aquilo que o Venuto falou, que a gente perguntou dos objetivos. Ele falou que um dos objetivos era fazer com que aquele espaço ficasse mais humano, ficasse um espaço mais tranquilo, mais legal. E é justamente o que Martin faz, né? Faz com que ele fala que o origami pode deixar, e deixa realmente a aula mais dinâmica, mais legal e mais divertida. Dando seguimento na nossa metodologia, nós desenvolvemos 2 oficinas. E também, ela não aparece no slide porque no nosso tempo é corrido. Mas nós trouxemos para mostrar. A primeira oficina que a gente desenvolveu com os alunos foi a construção da shuriken. Essa shuriken, a gente trabalhou os conceitos das classificações do triângulo. Ela é feita a partir da junção desses 4 triângulos retângulos, tá? Ou seja, um ângulo de 90 graus. E a segunda, a gente demonstra para os alunos o porquê que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se não me engano, acho que a Graça já trouxe essa oficina para as aulas. Então, se você pega o triângulo e fala para o aluno, a soma dos 3 ângulos é 180, é uma coisa muito abstrata. A partir do momento que você faz com ele um triângulo, e aqui, eu faço manter aqui, tá vendo que dá o nosso ângulo raso, dá aquela meia volta? Então, justifica o porquê que a soma é 180. Então, foram essas 2 oficinas que nós trabalhamos com os alunos lá no centro, no socioeducativo. E para colaborar com a pesquisa, com o trabalho, a gente também desenvolveu um questionário semi-estruturado, com 6 questões abertas e 4 questões fechadas. Inclusive, referente ao questionário, o Juarez, que era o nosso orientador, também deu uma ajudinha. A nossa coleta de dados foi no segundo semestre de 2015, tá? O local foi a Escola Estadual Jovem Protagonista, que o Jackson já explicou o que é o sistema socioeducativo, o ensino. E o nosso público-alvo foram 16 alunos, todos do sexo masculino, porque lá só tem meninos, com a idade entre 13 e 20 anos, tá? E nós somos 3 pesquisadores. Agora a gente já começa a falar dos resultados de discussão. O nosso primeiro gráfico, a gente buscou a primeira pergunta, era quais os alunos já conheciam o origami ou não. Então, 94% dos alunos já conhecem o origami. Então, não é uma arte nova, eles já conhecem. Aí, dando segmento, no nosso segundo gráfico, a gente pergunta para os alunos quais professores utilizaram dessa técnica dentro de sala de aula. E eles afirmam 100% que nenhum professor utilizou do origami dentro de sala de aula. Então, eles conhecem sim, mas conhecem como arte. Não conseguem relacionar o origami à matemática. Essa resposta dos alunos, quando falaram, a maioria, quase 100%, que conheciam o origami, todavia, o professor nunca tinha usado como cunho pedagógico dentro de sala de aula, foi a minha surpresa de saber como era esse origami que os alunos conheciam. Quando eu cheguei a falar com eles que alguns colegas meus iam aplicando oficina de origami, todos eles já ficaram alvoroçados. Então, vamos fazer parte. Fazer parte, você já conhece mais. Só que quando eu cheguei, a gente chegou a aplicar esse origami, foi uma novidade para esses meninos. Porque eles não tinham visto essa ideia na matemática, não tinham visto relação nenhuma com a dobradura de papel com a matemática, simplesmente com o artesanato. E tal foi a minha surpresa quando eles me mostraram a arte deles. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês como foi de surpresa. E a ideia também de trabalhar o origami é justamente isso, fazer essa interação aluno-professor. Bom, eu acredito que vai encher os olhos de vocês na hora que vocês verem a arte deles, o origami que eles conhecem. E eu já vou advertir, que eu não vou dar para ninguém, que já é algo de valor imensurável. Eu falei que eu queria ficar vendo.
Esse, senhores, é a arte Nossa. deles do origami. Isso aqui é formado de vários triângulos encaixados um a um dentro deles. Então, pode ver, para vocês verem que a arte deles, que eles escreveram matemática, lógico que não deu para terminar, mas colocou uma abreviação aqui, com a escrita desses triângulos encaixados um a um. Quando eu vi isso, aí eu entendi por que eles não relacionavam o origami com a matemática, e sim com o artesanato. Isso aqui é só uma das várias esculturas que eles fazem com esse origami, esses vários triângulos encaixados um a um. Eles também faziam porta-retratos e jarros, porém o tempo para fazer isso aqui delongava um pouquinho. E para trazer para a apresentação, eu só consegui trazer esse fato aqui. Beleza? Então, dando sequência, né? É O nome que a mesmo, gente... né? Eu posso até pedir eles para fazer um outro e trazer, mas... Eu acho que a ata não vai ser assinada. Fazer um leilão aí. Eu acho que ninguém vai ser É, só curiosidade. Mas Shuriken, que é. Fala quem é? Shuriken? Você sabe isso? Shuriken é estrela ninja. Isso, É uma você não arma, falou né? nada. Sim, o Michael não é uma arma explicou pra utilizada eles, lá né? no dia da gente fazer essa oficina com eles, a gente explicamos para ele que era uma arma milenar, né, que os ninjas usavam, como se fosse uma faca, na realidade, né? Tem a kunai com a faca e tem essa estrela ninja aqui que eles usavam para acertar um ao outro na guerra, né? É porque como o tempo aqui ele é corrido, a gente não entrou em detalhes. Mas quem tiver interesse pode pegar o TCC e ver que no TCC nós construímos as figuras do passo a passo. Então tem todo o passo a passo de como que a gente chega na estrela, né? Então, só voltando aqui no gráfico, quando a gente se deparou que nenhum professor tinha até então utilizado o origami como recurso didático, a gente pegou e nós levantamos 4 hipóteses. O porquê, né? O porquê da não utilização. Será que os alunos não recebem bem essa técnica? Os alunos passam a odiar ainda mais a disciplina, visto que a aversão à matemática ela já é gigantesca? Os alunos não conseguem assimilar o conteúdo por meio da metodologia? Ou as aulas ficam mais dispersas, pois os alunos não mantêm atenção? Então nós levantamos essas 4 hipóteses e através de gráfico a gente vai trabalhar cada uma dessas hipóteses, né? Quando a gente vai para a nossa pergunta número 3, é o percentual entre a relação de preferência pelas oficinas. 100% dos alunos preferiram a oficina da Shuriken, que é a classificação dos triângulos. Então isso remete o quê? Que o aluno ele aceita sim uma metodologia nova. O aluno, né, ele se deparou e gostou. Então a nossa primeira tese, a primeira hipótese, que se o aluno ele não recebia bem essa teoria, ela cai por terra. O aluno faz e gosta disso. Aí dando seguimento aqui no nosso gráfico 4, a gente fala em relação à empatia pela disciplina após as oficinas. Então a gente quer saber o quê? Será que mudou a visão do aluno depois das oficinas? Será que o aluno teve um apreço maior pela matemática depois que ele viu a matemática de um outro jeito? Ou no próprio origami que eles constroem, ele viu essa correlação? 94% dos alunos responderam que sim. Então é um número significativo. 94% dos alunos gostaram dessa nova metodologia, né? Quando a gente fala, né, da empatia, a gente remete a essa segunda hipótese, que é se ele passou a odiar ainda mais a disciplina. Então, pelo contrário, ele não passou a odiar, ele passou a gostar mais da disciplina, quando ela foi feita, né, através do origami, através da realidade do dia a dia daquele aluno. O nosso gráfico 5 é o percentual em relação à simulação do conteúdo. Quando a gente pergunta para o aluno qual conteúdo, né, ele assimilou mais, se foi a classificação do triângulo ou se foi a soma dos ângulos internos de um triângulo. 86% dos alunos responderam que foi a classificação do triângulo, 14% a soma dos ângulos internos. Esse gráfico 5 remete a gente, nós, né,
a voltar nesse gráfico aqui, que é o gráfico 3, onde 100% dos alunos tiveram maior apreço pela Shuriken. Então, a gente chegou à conclusão seguinte, que quando o aluno faz aquilo que ele gosta, ele aprende, né, de uma forma mais eficaz. Até a gente no nosso dia a dia mesmo, né? Se eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, eu faço ela bem feita. Se é uma matéria que me interessa, eu vou estudar. Então a gente consegue relacionar o nosso gráfico 3 com o nosso gráfico 5. Por quê? Visto que os meninos preferiam a Shuriken, eles aprenderam melhor o conteúdo trabalhado dentro dela, que foi a classificação dos triângulos. Agora chegando no nosso gráfico 6, é o referente à concentração na aula. Será que o origami fez com que o aluno se concentrasse ou deixou o aluno mais disperso, como foi a nossa hipótese levantada, a nossa hipótese 4? Então, eles falam, né, 88% dos alunos apontam que sim, eles conseguiram se concentrar nas aulas. E 2%, né, apontou que não conseguem continuar concentrado. E tem uma situação que eu acho bacana, que a gente colocou na análise desse gráfico, que é do Ambrosio. Ele fala o seguinte, que tem algo de errado com a matemática que a gente está ensinando dentro da sala de aula. Porque essa matemática que a gente ensina, ela é inútil. Ela é simplesmente inútil. Porque a gente não consegue despertar no aluno aquele interesse em aprender aquela matéria. Então, a matemática é só abstração mesmo. E eu sou suspeito para falar, porque eu dou aula com os alunos, mas essa ideia de concentração, isso depois que a gente trabalhou com o origami, foi muito significativa. Porque, como eu disse antes, os meninos chegam com uma defasagem muito grande no socioeducativo. Então, eles não fazem muito essa relação das fórmulas geométricas com o dia a dia deles. Então, quando eu começo a trabalhar a geometria dentro de sala de aula, mostrando as suas fórmulas, as relações, eles conseguem atrelar essa geometria a alguma coisa. A forma da janela, da porta, do azulejo no chão, tudo que faz. Então, a concentração e o gosto pela geometria, pelo ensino da matemática, é muito mais visível a partir que a gente trabalha com algo que eles gostam, algo que eles querem fazer a todo momento. Gente, agora a gente vai para as sessões abertas. A primeira lá que a gente fez para eles foi o seguinte: qual foi a contribuição da utilização do origami para a construção do seu conhecimento? Aí aqui há algumas respostas minhas, tá? A primeira lá, os modos de utilizar as formas geométricas. Me ajudou a compreender que matemática não é só números. Eu aprendi a fazer origami, participação e entendimento melhor das aulas, aprendi mais sobre a matemática. Então, o que a primeira pergunta faz? A gente volta nos gráficos, né? Acaba que é um resumão dos gráficos, né? Porque ele consegue utilizar a forma geométrica, né? O Jackson falou que antes ele utilizava, mas não sabiam que era formas geométricas. Uma outra muito bacana, que chamou muita atenção nossa na hora que a gente foi trabalhar, foi o seguinte: ele entendeu que matemática não é só números. Então, até então, para aquele aluno, matemática era puro número, era só fazer conta, etc e tal. E aí nós conseguimos mostrar para eles que não é isso, né? É muito mais. A segunda é: o que você aprendeu com a utilização do origami na aula de matemática? O primeiro, o origami não é só uma arte, mas também é geometria, as formas geométricas e os graus, que tudo pode fazer com triângulos. As formas geométricas e os graus de novo, e também as formas e também os ângulos. Então, o que ele conseguiu aprender? Ele aprendeu as nossas duas oficinas, né? Que a primeira foi a de classificação dos ângulos, a classificação dos triângulos, desculpa, que é a da Shuriken, e também a dos ângulos internos de um triângulo. E também a primeira questão que chamou muita atenção da gente, a primeira resposta: o origami não é só arte, mas também é geometria. Até então, esses alunos viam o origami apenas como arte, como artesanato. Não viam ele aplicado à matemática, apenas como uma arte para eles passarem o tempo lá dentro da célula, vamos dizer assim, crianças. Isso. 3. Para você, qual a relação entre o origami e a matemática? Aí, a primeira lá, os graus da geometria. Geometria é parecido com a geometria. Ele fez o desenho da soma dos ângulos internos e ensinou os pontos.
A relação é grau, medidas, etc. Os cálculos. O origami e a matemática é uma combinação perfeita e os ângulos. Então, o que ele conseguiu entender? Que através do origami ele consegue encontrar a soma dos ângulos de um triângulo qualquer. E também ele fala, outra resposta que chamou muito a nossa atenção foi essa, que o origami e a matemática é uma combinação perfeita. E realmente é, né? Se a gente explorar bem o origami dentro da matemática, nós temos coisa demais para poder explorar. E a 4. O que você mais gostou na utilização do origami e o que menos gostou? A primeira resposta é difícil, mas é legal de fazer. Os macetes, gostei de todas as aulas, gostei de tudo. O que eu mais gostei foi que eu aprendi coisas novas. Aprendi muitas coisas novas. Gostei da oficina Shuriken e não gostei da oficina da soma dos ângulos internos, igual estava no gráfico lá. Eu gostei de tudo no origami, menos de dobrar folhas, né? Se ele gostou de tudo no origami, mas não gostou de dobrar folhas. Eu gostei de todas as oficinas. Então, o que a gente pode tirar dessa aqui? Que nós tivemos uma aceitação muito grande com os meninos. Olha, eles gostaram de tudo. Gostei de tudo, gostei de todas as aulas. O que ele aprendeu? O que ele mais gostou? Ele aprendeu coisas novas. Ele aprendeu que o origami não era só papo, não era só coração, que ia mais, ia além, né? Tinha tudo a ver com a matemática. Bom, essa resposta aqui chamou a atenção. Ela parece ser muito contraditória, mas cai na ideia da defasagem que eu falei. Eu estou achando que ela estava justamente comentando. Pois é. Essa resposta caiu. A última, né? A penúltima. Essa daqui, ó. Eu gostei de tudo do Menos dobrar folhas. menos dobrar folhas, mas o origami é dobrar folhas. Exatamente. Então, o porquê que esse aluno falou isso? Porque como tem alguns adolescentes dentro do socioeducativo que trazendo essa ideia do socioeducativo para um outro lado, deixando o trabalho do arquivo, é o que me fez pensar muito sobre a questão da maioridade penal. A gente conhece muitas histórias dentro do socioeducativo e uma delas eu acredito nesse aluno, eu acho que até lembro quem foi que deu essa resposta, porque esses alunos nunca tiveram acesso à diversão, à brincadeira, a esse tipo de coisa. Então, eles são meio grossos para fazer essas dobraduras. Eu levei alguns origamis dentro, o tsuru com a beija-flor, que tem umas dobras que são pequenas, são muito sensíveis de fazer as dobras mesmo. E eles não conseguiam fazer essas dobras, então eles ficavam irritados e não queriam mais. Eles achavam legal o origami, mas na hora de fazer essas pequenas dobraduras, eles encontravam nenhuma dificuldade. Por isso dá a resposta. E só reforçando, né, o que o Michael falou, o que acontece? No origami, a gente não precisa usar régua, não precisa de tesoura, não precisa de nada. Por isso que é muito comum, né, tanto na cadeia ou no sócio-educativo, eles desenvolverem essa arte. Porque dentro, né, da cela, dentro do alojamento, ele não pode ter a chamada arma branca, não pode ter uma tesoura lá, não pode ter uma régua, um lápis. Então eles podem ter o quê? Uma folha. Então se você dá uma folha para ele, ele começa a dobrar. Só que ele não consegue fazer uma relação, né? Mesmo porque sozinho, se ele já tem essa defasagem, sozinho ele não consegue ver a matemática naquilo. E dá pra gente explorar vários conteúdos. A área, o porquê que a área do triângulo, né? A metade da área do quadrado, você pegar o quadrado e dividir ele em 2 triângulos. Então são vários conceitos a serem explorados. E agora a gente já chega na reta do final mesmo do trabalho, que são as conclusões. Algumas já foram ditas mesmo nos gráficos, né? Que o origami ela não é uma arte desconhecida pelos alunos, mas infelizmente ela não é utilizada como recurso didático pelos professores. Né? Bom, Dante faz uma citação aqui, bem interessante. O exagero no treino de algoritmos e regras desvinculadas de situações reais não contribui para o envolvimento do aluno com aplicações da matemática, que exigem um raciocínio e um modo de pensar matemático para resolver. Uma associação que a gente pode fazer isso, que a gente despeja muito conteúdo no aluno, porém não apresenta uma aplicação. É a mesma ideia de um jogador de futebol treinar, mas não jogar. Um lutador treinar, mas não lutar. Essa é a ideia que Dante colocou nessa situação. E só reforçando o que Dante alerta, né, a gente volta no nosso gráfico 4, que é o percentual em relação à empatia pela disciplina, a
chegou, né, a concluir que o quê? Que a partir do momento que a gente mostrou para ele que a matemática não é só número, que a matemática faz parte do dia a dia dele, ele teve um apreço maior pela disciplina, né, pela matemática. Aqui a gente só reforça a ideia, né? Pode-se perceber que os alunos tiveram maior apreço pela matemática ao aprendê-la pelo meio do origami. Agora, a gente vai falar das nossas considerações finais. E, gente, agora falando um pouquinho, gente, o ensino no todo ele mudou muito, né, no Brasil, desde antes da ditadura, durante o tempo da ditadura e pós-ditadura. No entanto, a matemática ela continuou sendo conteudista, né? Então, o que aconteceu? Foi alimentando a antipatia dos alunos pela disciplina e acabou que o quê? Os professores ficam desmotivados, mas não é. Aí você quer dar sua aula lá, mas eles estão meio desmotivados, eles não querem nada e acaba que você também fica desmotivado. Então, o que a gente quer trazer? Por que a gente não usar o origami dentro da nossa aula para poder fazer ficar mais harmonioso, para ficar melhorar, os meninos gostarem mais da disciplina, né? E também aqui, ó, as atividades envolvendo origami, em nossa opinião, eles representam um importante método. Por quê? Porque a partir do momento que nós vamos começar a trazer tudo para a realidade do aluno, começar a palpar e começar a pegar em tudo aquilo que a gente fala na teoria, ele vai aprender muito mais com isso. Então a ideia é o quê? Vamos começar a trazer aquilo que está tão longe, que faz ele viajar na maionese, trazer para mais perto dele, que assim a gente vai conseguir desenvolver muito mais esses meninos. Então, enfim, né, foi possível constatar, por meio do nosso trabalho, que a matemática ela pode ser muito mais que pura e simples abstração descontextualizada da realidade do aluno, né? Só que, no entanto, é preciso, primeiramente, perceber quais são essas barreiras que impedem, né, a utilização de tais recursos dentro da sala de aula. Então, a gente levantou uma questão, né, que realmente, será que é só o aluno que não possui capacidade de aprender, ou somos nós, enquanto educadores, que não conseguimos, né, repassar o assunto de forma eficiente para aquele aluno? É isso. Peço desculpas a vocês porque eu não consigo pensar. Parabenizar vocês. Eu havia até pontuado, você já falou pela numeração da página, eu recebi para numerada, eu dei, já fiz a correção. Eu deixo para você em aberto, para você pesquisar, vocês pesquisarem depois no PIBIC, o material da UNEM. São duas posturas que eu falei para ela, que eu achei que vocês iam usar de referência, que é oficinas dobraduras e geometria com origami. Já é a prática, sei lá, no site do BBM tem duas apostilas. Então, eu acho isso aí hiper interessante. Tem algumas considerações, eu acho que a gente, para pensar em mudar o jeito da aula, primeiro tem que mudar a estrutura do ensino. É muito complicado. A primeira coisa que eu sou muito contra, a educação tem que ser integral. Esse modelo, ele é muito conflituoso com o que o mercado pede. É uma coisa muito louca. A graça que está tendo mais tempo que eu, sabe que eu estou falando uma verdade. A gente quer inovar. Mas se a gente pensar para inovar, você também tira ele da realidade do que ele é cobrado. Se você fizer um plano de dígito, pensa bem no... Você, para pensar em fazer toda essa parte de plano, você precisa de tempo. Tempo com aluno, não estou falando tempo para você planejar, não tempo com aluno. Você tem que ter uma carga horária melhor. Aí a escola integral ela faz falta para isso. Mas, só que interrompendo, a ideia mesmo de fazer o TCC com origami foi que ano passado eu trabalhei num projeto de tempo integral, escola tempo
integral. Então, quando eu comecei a trabalhar o origami com os alunos, aí eu pude perceber o quanto que eles se envolviam, né, com A maior com parte lúdica, arte, desculpa, né? só para finalizar, a maior parte lúdica que a gente vê das propostas educacionais externas, não fala assim, posterior, a gente acha fantástico, mas a gente esquece uma série de intervenções que acontecem que a gente depois não procura. As pessoas nunca procuram analisar, por exemplo, quantos alunos. Por exemplo, quando o ciclo de formação humana foi implementado no Brasil, ninguém falou para os professores que lá fora é de 12 a 15 alunos. Então, você faz ciclo de formação humana, onde lá é 12 a 15 alunos, sistema integral, pô, lindo, maravilhoso. Agora, faz o que fizeram aqui com o sistema de ciclo de formação humana, lá fora, e pergunta se o que eles vão falar. Olha, o negócio é o seguinte, o negócio integral é 4 horas e meia, vamos meter 30 alunos dentro, 35, 40, e aí? Aí a realidade já mudou. Mas queria parabenizar vocês, fantástico trabalho, tá? E fica aí a ideia depois de vocês aprofundarem e de repente retornarem aqui para dar o depoimento de vocês, dessa experiência que vocês podem trazer aqui para a instituição para os seus futuros colegas aí que trabalham. Bom, pessoal, meus parabéns. Tem uma frase que eu tomou. Há uma grande diferença entre compreender alguma coisa através da mente e conhecer a mesma coisa através do fato. É uma queixa dos alunos do ensino médio, poucos sérios da matemática, que a matemática é uma coisa abstrata. Né? Muitos professores já estão dando aula há muito tempo, eles acabam questionando que a matemática é desse jeito mesmo, ela é abstrata, tem que ser assim. Se a gente começar a colocar muita figura na matemática, ela deixa de ser matemática. Mas eu acho que, para mudar o ensino de matemática, realmente nossos cursos de licenciatura, com professores como vocês que estão entrando no mercado, que têm novas ideias, essa parte de origami, coisas demais que vocês mostraram aqui. E vocês, como professores pesquisadores, vão aprender a usar os origamis até de maneira diferente. A prática da percebendo de dobradura.